Boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Culto doméstico de estudo bíblico hoje, quarta-feira. Estamos aí conectados mais uma vez para continuar estudando sobre esse personagem chamado Neemias, que tanto conhecemos, né? Já estamos há várias semanas lidando com essa temática e o tema é liderança exemplar em dias de crise. Até porque o que nós mais precisamos nesses dias são de líderes, né? Para se autoliderarem, primeiramente, para que depois possa conduzir de modo sábio no meio dessa crise a sua casa, a sua família, o seu casamento, seus filhos, o seu próprio negócio, enfim. Nada acontece no mundo sem liderança. Esse princípio já foi estabelecido desde o Jardim do Éden, quando Deus estabelece as funções, os papéis e os lugares de cada um a partir do jardim. Nós estamos meditando em Neemias capítulo 4, hoje é o versículo de número 13. Eu estou iniciando com essa temática, com esse texto, para que você depois acompanhe comigo com a Bíblia aberta, os 23 versículos aí do capítulo 4. Então diz assim, o capítulo 4 do livro de Neemias, o versículo de número 13. Então, eu pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. O versículo 14, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Que o Espírito Santo de Deus possa, mais uma vez, revelar a palavra dele aos nossos corações, nos trazendo ensinamentos de verdades e princípios imprescindíveis para esses dias de uma boa liderança exemplar, como de Neemias, nos dias de crise ou de caos. Neemias foi esse copeiro do rei, né, Artaxerxes, e governador de Jerusalém, como nós estamos aprendendo há várias semanas. Ele foi reconstrutor da cidade de Davi, que por mais de um século, ficou debaixo dos escombros. Muitos outros líderes tentaram reconstruir os muros de Jerusalém. Tentaram colocar as portas no lugar, mas eles não conseguiram pela forte oposição. Nós estamos aprendendo que o capítulo 4 do livro de Neemias vai falar sobre a defesa aos adversários, a oposição. Nós terminamos falando que basta você querer mudar, melhorar, restaurar, reconstruir, recomeçar qualquer área da sua vida, que logo a oposição vai se levantar. E também já aprendemos que a oposição não é de fora para dentro. Não são as circunstâncias externas que nos oprimem, são os problemas internos que vão eclodindo, de dentro para fora, e que vão angustiando a nossa alma. Muitas vezes dentro da nossa própria casa, dentro da igreja, da empresa. As situações que nós estamos lidando internamente com as nossas emoções é que muito nos angustiam e muito nos oprimem. Nós vamos ver que ele levantou os muros da cidade com uma estratégia organizada, uma estratégia com uma boa comunicação, nós aprendemos sobre isso, né? Sobre organização, sobre comunicação, sobre aprovação, né? Dando um direcionamento claro em apenas 52 dias, como um líder exemplar no meio de uma crise. Olha o cenário, ruínas, pedras queimadas, brechas nos muros, portas fora do lugar, ou seja, não tinha segurança, não tinha relacionamentos, todo mundo já estava desiludido, porque eles haviam tentado e não tiveram êxito, então eles tinham um forte sentimento de fracasso. Neemias vai dividir 38 grupos de trabalho. Nesses 38 grupos de trabalho, o versículo 13 diz que ele vai ter uma estratégia de colocar por famílias. Presta atenção nisso. O que Deus está fazendo nesses dias é trazer uma restauração familiar para nós. É nos reorganizando por famílias, nos lugares baixos e abertos. Lugares baixos e abertos nós aprendemos que são os pontos vulneráveis de casa. Sabe aquelas áreas que a gente sempre erra? Sempre peca naquelas áreas? Sempre escorrega naquelas áreas? Somos mais vulneráveis nessas áreas, né? Por detrás desses muros, então está dentro de casa, com espadas nas mãos, lanças e arcos, ou seja, é um tempo de guerra, é um tempo de batalha, é um tempo de luta.
Não é um tempo de abaixar a guarda. Não é um tempo de vacilar. A Bíblia diz assim, ó, orai e vigiai. A carne é fraca, o espírito que está sempre pronto. Ou seja, você não pode deixar de vigiar. Você tem que ser vigilante agora com o seu casamento. Vigilante agora com seus filhos. Vigilante com a sua família, com a sua vida. Você tem que se auto-vigiar. Você tem que se auto-liderar. Você tem que colocar em prática e se mover agora por princípios de Deus, mas com espadas, com arcos, com lanças. E ele vai dizer mais, dizendo, olha, eu inspecionei. Sabe o que é inspecionar? É você encontrar onde estão as brechas. É você parar para poder enxergar o que precisa ser resolvido nesse momento. E olha só, não é na casa do outro, não é na vida do outro, é na sua casa, é na sua vida, é nos seus muros. Até porque se os seus muros estiverem com brechas, se você não colocar as suas portas no seu devido lugar, se você não posicionar a sua família por detrás dos pontos mais fracos, para vocês consertarem essas coisas, o inimigo vai voltar a entrar. E ele é sorrateiro. E ele sempre estabelece uma cabeça de ponte lá, para que ele comece a minar dentro da sua casa, de dentro para fora, divergências, confusões, falta de conciliação, uma comunicação quebrada. Eu vejo que muitos acabam querendo resolver os seus problemas internos, tentando administrar, mas não vigiam. Não inspeciona realmente os muros. Tem gente que vacila demais, nunca fica atento. Olha, por aqui que está entrando o problema. É aqui que a gente tem que resolver, tem que parar para realinhar, para redimensionar essa questão e esse fator nesse processo. Depois ele diz que ele inspecionou os muros e dispus-me e disse aos líderes, nobres, magistrados, resto do povo. Primeiro ele falou aos líderes, depois ao restante do povo. Não tenham medo, ou seja, enfrente a situação. Vamos batalhar, vamos avançar. Lembrem-se, ó, ele traz a memória. Lembrem-se, o Senhor é grande, o Senhor é temível e Ele vai fazer com que a gente peleje pelos nossos irmãos, filhos, filhas, mulher e vossa casa. Ei, você que lidera, é você quem vai pelejar. É você quem tem que tomar a dianteira. A primeira decisão quem tem que tomar é você. Eu sempre digo que quem tem mais luz que dá o primeiro passo, perdoa primeiro, ama mais, investe mais, se dedica mais. Quem ama primeiro sempre vai à frente para poder servir, para poder mudar. Então, quando a gente olha para esse cenário todo, a gente vai ver que em 52 dias ele vai lidar com todas as situações debaixo de oposição, de perseguição, debaixo de essa escassez de recursos, desânimo do povo. Olha o que ele teve que enfrentar. Primeiro, escassez de recursos. Todos nós estamos agora nesses tempos de enfrentar a escassez de recursos. É momento de redirecionar a nossa vida financeira. Nós agora estamos lidando com desânimo. Estamos indo para 70 dias de distanciamento social, comércio fechado, as lojas fechadas, as pessoas perdendo trabalho, as dificuldades do momento. Isso gera desânimo no povo, porque a gente pensa, mas vai acabar semana que vem. Nunca acaba. Né? Acabamos de ouvir agora, hoje, pela manhã, nós ouvimos no dia de hoje, né, pela manhã, que agora no estado de São Paulo, principalmente onde nós estamos, vai se estender, não é mais dia 31. Agora a quarentena é inteligente. Essas notícias trazem tanto impacto para a gente. Muitos que não estão fundamentados agora acabam desanimando, dizendo, mas eu estava esperando que já ia voltar tudo. A Bíblia diz que a esperança adiada adoece a alma. Quando você não tem uma esperança do momento certo, quando vai retomar, quando vai acontecer, quando eu posso voltar a trabalhar, quando o comércio geral volta a funcionar, os shoppings voltam a funcionar, as próprias igrejas, a gente vai angustiando demais e desanimando, olhando só para os entulhos, olhando para as situações, né? A outra coisa que a gente vai ter que enfrentar, que Neemias enfrentou, os constantes ataques do inimigo, né? Confusão. Satanás é especialista em caos, em confusão, em barulho, em ruído, em mentira, em fakes. Então nós estamos lidando com tudo isso, são dias difíceis. A gente não sabe quem ouve,
não sabem quem acredita. Cada um fala de um lado, fala de um jeito, fala de uma forma, né? A outra coisa é a complexidade de um grande projeto. É complexa a situação que nós estamos atravessando. O que você precisa entender agora, meu irmão, minha irmã, que existe uma complexidade toda. Não dá para a gente sair com julgamentos precipitados. Não dá para a gente pegar arcos e lanças e flechas e sair atirando, né, em todo mundo. A gente tem que identificar o nível de batalha que nós estamos. Quem é realmente o nosso inimigo? Contra quem nós estamos lutando realmente? A nossa luta em que esfera que está nesse determinado momento? E qual foi o segredo nesse capítulo 4 aqui de Neemias? Né? O primeiro, né, vai nos mostrar é que as pessoas ficam desanimadas e Neemias vai nos ensinar como superar o desânimo da nossa equipe. Como lidar, como envolver as pessoas, como reanimar as pessoas, como reerguer as pessoas frente ao desânimo. Segundo, como a gente tem que lidar quando se tem vontade de desistir, quando a desistência já tomou conta de nós. Então, por que eles estavam, né, e o que estava levando as pessoas ao desânimo? Eu quero ver com você aqui no texto. Primeiro, olha o versículo de número 10. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar os muros. Ó, desfaleceram as forças. Eles estavam cansados. Uma outra tradução diz, os trabalhadores já não têm mais forças. Eles estavam exaustos. Ei, nesses 70 dias, nós estamos cansados, não é verdade? Ouvimos tantas coisas, cada um com a sua razão. Cada um que chega fala algo. A gente olha para o cenário, parece que não tem evolução, não tem mudança do quadro, né? Cada hora chega uma novidade. Isso cansa a gente, isso exaure as nossas forças, isso gera desânimo, a fadiga, o cansaço. E quando eles olharam para os muros, ainda tinha muita coisa a se fazer, diz o texto aqui para nós, né? Os escombros eram muitos, de maneira que a gente não pode edificar o muro. Olha, eles desistem. Quando você olha para o cenário da sua casa, sua família, sua empresa, seu trabalho, da sua própria vida, quantas coisas a gente tem que ainda resolver, quantas coisas tem que melhorar, quantas coisas tem que lidar, e a gente já se esforçou, já tentou, mas de repente você está esgotado, não fisicamente, você está esgotado emocionalmente, esgotado mentalmente. Você sabia que quando você recebe mais informações do que a tua capacidade de processar, isso te traz um esgotamento mental, te traz um esgotamento intelectual. É uma sensação de você estar sendo sugado. Você percebeu que você vive tempos de uma sensação de estar sendo sugada as tuas forças? Tua energia está sendo sugada. São esses cansaços. Então, o que nos desanima, primeiramente, é o cansaço. De você olhar para o cenário e de ver que nada muito avançou e tem muitas coisas para resolver. Segundo, olha a parte B desse texto, né? Eles estavam frustrados. O texto diz assim, ó, ainda há muito entulho. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir reconstruir os muros. O desânimo, o cansaço, gera um senso de frustração na gente. De você ter caminhado e não ter produzido nada. Olha para a sua casa. Você não tem a ideia, quando você olha com os meninos em casa, que está tudo bagunçado o tempo todo. Você coloca no lugar e coloca no lugar. Aí você olha para a pia, está cheia de louça. Você olha para os brinquedos, está tudo esparramado de novo. E as roupas, então? Em gaveta que não era para estar. E o maridão que está em casa, que não acha nem a meia. Você tem que ficar o tempo todo, né, de babá dele. Cadê minha meia? Cadê minha camisa? Cadê minha blusa de frio, que eu já não vejo faz tempo? E o meu sapato? E ele está em home office aí, ou está em home office. E agora a rotina é diferente. E você olha e fala, nossa, eu tenho feito tanto, eu tenho me esforçado tanto, eu tenho me dedicado tanto, e há muito entulho ainda pela frente, há tanta coisa a ser feita. Então, segundo, as pessoas ficam desanimadas e desistem por causa da frustração. Elas se frustram por conta de tanta coisa que ela tem que dar resposta, e ela não consegue, aí ela perde o alvo de vista.
Aí ela olha e só vê realmente, né, os entulhos, os problemas, e não olha para realmente aquilo que interessa, que é os muros, a restauração, a direção, ou seja, a família edificada, o lar restaurado, a vida edificada. Terceira questão, olha o versículo 11 comigo, eles estavam com medo. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Né? Eles estão aqui dizendo, os nossos inimigos, eles estão dizendo isso. Quando a gente dá mais atenção ao que os nossos inimigos estão dizendo, do que o que a palavra de Deus diz, mais que os problemas externos estão gritando, do que as soluções que Deus está nos dando. Quando a gente dá mais vazão para as nossas crises emocionais, os nossos sentimentos desgovernados, do que o governo do Espírito Santo, a gente desanima. Porque o pânico toma conta da gente. Então, aqueles que estavam envolvidos na construção, eles ficaram com medo da oposição. Irmão, presta atenção nisso. O que você mais vai ter nesse tempo é oposição, é opositor. É ter que lidar com os contraditórios, aqueles que vão difamar você, tentar falar de você, tentar acusar você, principalmente os de dentro de casa, principalmente os de perto. Então a reconstrução estava indo de forma positiva, de forma crescente. Todos estavam alegres, profundamente envolvidos, cada um fazia a sua parte do muro, como a gente já aprendeu, na organização, na cooperação. Contudo, eles partilhavam do mesmo ideal, só que tinha pessoas contra lá no meio. O inimigo sempre vai levantar o contra, para tentar minar a força, frustrar. Sabe quando você já tentou, alguém chega e fala, isso aí não adianta não, pode abandonar. Esse casamento aí, seus filhos, para. Você acha que vai dar certo? A economia vai voltar? O comércio? Você acha que vai mudar o cenário? Desanima, para. Isso aí, se você der mais vazão a essas coisas, do que olhar o todo, a reconstrução, olhar a palavra de Deus, os milagres de Deus, você vai se entregar ao desânimo. Então, qual é o antídoto para o desânimo? Eu quero ver 3 coisas rápidas com você. São princípios usados por Neemias para o desânimo. Primeiro, encontre uma maneira melhor de continuar fazendo as coisas. Você vai ver que no versículo 13 ele vai dizer assim, então, esse então aqui é a maneira melhor. Veja, até o versículo 12, você vai ver que eles estão cheios de medos, cheios de desânimo, cansados, chegaram até a metade dos muros, mas agora tem a oposição, ainda tem muito problema. Então Neemias vai fazer a primeira coisa para combater o desânimo, encontrar uma maneira melhor para poder continuar. Você precisa se reinventar nesses dias. Não adianta você só ficar olhando o cenário, aquilo que não está dando certo, sentar, chorar, lamentar, reclamar e compactuar com o adversário, com o inimigo, que é lançar mais seta de desânimo para o seu coração e você achar que tudo acabou. Não, você vai precisar, diante do abatimento, reagir. Né? Você vai ter que se organizar de novo, reorganizar, estabelecer um novo sistema aí na sua casa, na sua vida. Então esse grupo, você vai ter que criar uma estratégia. Esse grupo vem para cá, esse grupo vai para lá. Agora a gente vai fazer assim. Agora a gente vai tentar solucionar dessa forma. E você reorganiza. Veja, ele colocou agora por famílias, lugares mais baixos, abertos, espadas, arcos, lanças. Agora ele reorganizou. Ele dividiu o povo, armou o povo. Ele deu estratégia para o povo. Ele deu um direcionamento para o povo. Então, o primeiro princípio para vencer o desânimo no seu coração, reorganize a sua vida. Tem um livro muito bom que é Colocando em Ordem o Seu Mundo Interior. Sabe quando você chega numa casa, tudo é muito bagunçado, a mesa da pessoa é bagunçada, tudo que ela faz não tem começo, meio e fim, é bagunçado? Na verdade, aquilo só está estereotipando o interior dela. É o interior dela que está bagunçado.
Já viu pessoas que não conseguem assumir compromissos e cumprir compromissos? Não conseguem definir prioridades. Não tem um horário para nada, não tem um dia para nada. Não é organizado com nada. Não consegue ser pontual. Sabe o que acontece? É porque aqui dentro ela está desorganizada. Então a primeira orientação é: coloque em ordem a sua vida. Organize ou reorganize o teu mundo interior. Agora é hora de parar. É hora de orar mais. De dar um passo atrás em algumas coisas. De reconhecer os teus caminhos onde você errou até aqui. De perdoar, de pedir perdão. Comece assim. Se você não se autoliderar, meu amigo, você não vai liderar nada na sua vida, nem a sua casa. Tudo começa com uma autoliderança. Tudo começa com uma reorganização de tempo, de espaço, uma reorganização de prioridades dentro de você. É isso que te governa, é esse princípio que te dá um governo. Então, quando a gente fica desanimado, a gente tem a tendência de abandonar os nossos objetivos. Confesse aí para você mesmo. Quantas coisas você começou e parou no meio do caminho? Nesses 70 dias, responda para mim. Bíblia. Você está lendo o plano anual bíblico? 5 capítulos por dia, que está no nosso boletim. Pelo aplicativo você pode acompanhar. Quantos livros você leu nesses dias? Quantas coisas você fez para reorganizar e sair melhor, com alvos, com objetivos? Eu estou vendo tanta gente andar despropositalmente nesses dias, sem rumo, sem alvos, sem objetivos. Se você não sabe onde você está e onde você quer chegar, qualquer lugar para você serve. E você nunca vai chegar a lugar nenhum. Até porque diante dos percalços que você vai encontrar ao longo do caminho, é melhor você saber o que você tem que fazer. Então, diante disso, a gente tem que desenvolver um novo modo de agir. Não adianta você ficar reclamando. Você tem que desenvolver um novo modo de agir. Você conhece o ditado, enquanto que uns choram, outros vendem lenços? Então, enquanto que uns tossem, outros vendem máscaras. Simples assim. Se reinventa aí. Faz alguma coisa. Repense alguma coisa. Ah, mas meu negócio não está dando certo. Agora a lei, o decreto. Irmão, se reinventa. Faz entrega, faz que nem a Pastelândia fez aqui, ó. Né? Reinventa agora, vai atrás, coloca as vendas agora online, faz lá um marketing, né, digital, faz o que a gente está fazendo aqui na igreja, olha as lives, olha os cultos online, olha as programações do Ministério Infantil, as reuniões digitais, olha isso. Você precisa se reinventar, você vai ficar desanimado. Você vai se entregar aí. Né? Segunda questão, além de você ter uma nova atitude, você tem que ter uma nova abordagem. A linguagem não pode ser a mesma. A abordagem não pode ser a mesma. Ah, mas eu sempre trilhei aquele caminho, minha avó fazia assim, meu bisavô fazia assim, os meus pais faziam assim, e eu sempre fiz assim. Pois é, mas agora você vai ter que se reinventar. O que funcionou para eles pode não funcionar mais para você. O que deu certo para eles pode não dar mais certo para você. É assim. Os tempos mudaram, as coisas mudaram. Há sempre novos caminhos em Deus. Há sempre novas propostas em Deus. Deus é um Deus de novidade de vida. O povo andou 40 anos no deserto comendo maná. Em Josué 5, depois você pode acompanhar, no versículo 13 em diante, diz: e naquele dia cessou o maná, e eles comeram da novidade da terra. Então, tem tempo que é para comer maná, mas tem tempo para comer da novidade da terra. Esse é um tempo da novidade da terra, das ideias que vêm dos céus, dos novos projetos em Deus. Segunda questão que, de repente, você precisa, depois de colocar em ordem a sua vida interior, de uma nova atitude, de uma nova abordagem, né? Agora o que você menos precisa é só de discurso e falatório. Precisa de mais ação e você agora ter atitude. Segundo, reorganizar o seu tempo, o seu planejamento diário e o seu planejamento semanal. É hora de você se livrar de entulhos que estão te embaraçando. Cuidado com muito tempo mergulhado nisso aqui, ó, sem propósito. Cuidado com isso. Cuide dos seus filhos.
para que eles não fiquem horas e horas, e você, perdendo tempo com coisas que não te edificam. Não são todas as informações que são saudáveis. Então você precisa de um planejamento diário, né? Então eu levanto às 7, até às 8 é meu devocional, até às 9 é isso, ou estou em home office é isso, o meu horário de almoço é aqui, o meu jantar é aqui. Você precisa se reprogramar, se reorganizar. Você tem que ter foco, direção, objetividade é a palavra do momento. Seja objetivo e específico nesses dias. São dias complexos de restauração. Você tem que sair melhor desse tempo para você enfrentar o que tem pela frente. Outra questão, lembre-se de quem te chamou, de quem te capacitou. Olha comigo o versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo. Lembra do Senhor. Lembra do Senhor. Ele é grande, temível. E lute pela sua família. Lute pela sua vida. Lute pela sua casa. Lute pelos seus sonhos. Lute pelos seus projetos. Lute para você sair melhor desse tempo em nome de Jesus. É uma luta, queridos. Então olha comigo aqui, por favor. É a outra forma de superar desânimo. Veja essa declaração: não tenha medo da oposição, não tenha medo da perseguição, não tenha medo de decretos, não tenha medo desse tempo. Lembre-se que grande é Deus e Ele é temível. Eu quero concluir com você aqui, especificamente que a gente tem que lembrar dessas 3 coisas. Primeiro, lembre da bondade de Deus. Quando a gente lembra das coisas boas de Deus, o que Deus já realizou, o que Deus já fez em nosso favor, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Você só fica pensando em tragédia, morte, assolação, pandemia, diagnóstico. Para com isso. Traz à memória o que te traz esperança. Como Deus já cuidou de nós. Como Deus já nos fortaleceu em dias de angústia. Como Deus já sustentou. Não vai te faltar nada. O mesmo Deus que te sustentou quando o querido secou, que os corvos levavam comida de manhã e de tarde para você, é o mesmo Deus que vai te sustentar agora, em nome de Jesus. Segundo, lembre-se da presença de Deus. Presença de Deus. É tudo que vai fazer a diferença para nós. A presença de Deus, a Bíblia diz em Êxodo, que traz descanso para nós, Êxodo 33. 13. Traz descanso para nós. A presença dele traz paz, traz segurança, traz direcionamento. Você precisa agora de se lembrar dessa presença de Deus com você. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos séculos, a consumação de todas as coisas. Todos os dias inclui pandemia. Todos os dias inclui isolamento, distanciamento. Todos os dias incluem dias de crise, como nós estamos vivenciando, dias de aflições. Lembre-se da bondade, mas lembre-se da presença dele com você. Ele está do seu ladinho, todos os dias. Ele não vai te deixar, ele nunca vai te abandonar. Hebreus vai dizer isso, capítulo 13, no versículo 5, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Lembre-se, por último, do poder de Deus. Lembra do poder dele. Ele nos concede capacidade para superar tribulações, dificuldades, frio, fome, nudez, espada, morte, anjos, principados, potestades, todos os dias, o poder dele está conosco para nos dar graça para suportar todas essas coisas. O poder de Deus não é incremento de força para você brigar com as pessoas. Poder é a capacitação para você suportar os dias maus, suportar as tribulações. Efésios vai dizer assim no capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Essa palavra poder é dunamis. É essa capacidade que vem de dentro para fora, dada por Deus através do Espírito Santo, para a gente vencer todas essas coisas, inclusive o desânimo, que muitas vezes nós estamos diante das situações da vida. E eu concluo aqui com você. Paulo vai dizer em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Quando ele diz isso, ele está dizendo assim, ó, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter fome, eu aprendi a ter fartura. Eu aprendi a passar dias de escassez e dias de prosperidade e enriquecimento. Eu aprendi a passar frio e aprendi nos dias de calor. Eu aprendi na perseguição, eu aprendi nos dias de bonança. Eu posso passar por isso, porque Ele me fortalece, Ele me dá poder. A gente pode atravessar essa fase. A gente pode superar isso. A gente pode vencer os dias de desânimo, de oposição, de perseguição, de luta, desde que eu me torne um líder exemplar em dias de crise. Me autolidere, reorganize a minha vida e possa liderar aqueles que caminham pertinho de nós. Deus abençoe você. Segue o estudo na descrição do vídeo. É só você clicar aí, né, na descrição que segue o estudo bíblico, também pelas nossas outras plataformas digitais estará disponível, lista de transmissão, né, da igreja, para que você possa, então, acompanhar com a sua família e aprender mais princípios e valores. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração.